João capítulo 13, dos versos 1 até o verso 20, eu estarei lendo este texto para servir como base que a gente vai estar falando nesta manhã, em nome de Jesus. João 13, dos versos 1 até o verso 20. Evangelho. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Quem o havia de trair? Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte, verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele deixou um exemplo de serviço. E durante o que nós vamos falar aqui, vai chegar um momento em que vai fazer esta pergunta: o que é que Jesus fez? Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, a título de introdução, que o falso mestre e o falso cristão é uma ameaça ao bem espiritual da igreja. E, infelizmente, a gente não está isento dele. O diabo é o responsável em produzir e infiltrar na igreja os falsos. Eu gostaria que abríssemos a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo
11, verso 3, 2 Coríntios 11, 3, depois vamos ler o verso 13, e o 14 e o 15. Já que o pastor está com o microfone na mão, ele pode fazer essa leitura para nós. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vocês observem que o apóstolo Paulo, ao falar aos irmãos de Corinto a respeito dos falsos, ele faz uma referência lá no início, que o diabo enganou Eva. E a ação do diabo continua presente até hoje, enganando. Então ele entra e aparentemente, ao você olhar e observar, você tem uma impressão de que está maravilhoso, mas o problema é o que está por trás da cortina, que você não está percebendo. Somente o Espírito Santo que vai trazer a revelação do que é que está por trás. Na frente está muito bonito, está acontecendo maravilhas, mas lá por trás. Então o apóstolo Paulo diz, eu tenho medo de que o diabo entre aí, assim como enganou Eva, venha enganar vocês. Porque Paulo sabia que ele ia partir, e aqueles irmãos iam ficar à mercê de outros obreiros, e alguns poderiam ser falsos, como de fato os falsos já existem desde o começo. Lá no tempo dos profetas já haviam falsos profetas. Não é coisa nova, é coisa antiga, isso é fato. O apóstolo João e a própria palavra de Deus apresenta os testes que são capazes de identificar o verdadeiro seguidor de Jesus e do falso. Tanto o doutrinador, aquele que fala, quanto o discípulo, aquele que segue a Jesus. Então o inimigo ele é astuto para usar um falso, e também ele é astuto para fazer com que o discípulo seja enganado. E nós precisamos ter muito cuidado. Vamos abrir a Bíblia em João, carta de João, na primeira carta, nós estamos considerando esta carta. Nós já foi lido isso aqui algumas vezes, mas vamos ler de novo. 1 João, capítulo 2, e o verso é o 3. 1 João 2, 3. Pode ler, Simone. 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Leia de novo, minha irmã. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, nós estamos vendo aí um teste. Nós sabemos, nós conhecemos que quem é quem? Aquele que guarda os mandamentos. Obedece à palavra de Deus. Então, não é tão difícil assim você começar a identificar quem é quem no reino de Deus. Está guardando os mandamentos. O que é guardar? Obedecer. Agora vamos para João, Evangelho, capítulo 15, verso 8. André pode ler. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem é o discípulo? É o que produz fruto. Você não está produzindo fruto, alguma coisa tem que ser corrigido. Alguma coisa não está correta.
O verdadeiro discípulo é aquele que produz frutos. Os frutos são vários. Não é apenas ganhar almas para Cristo, mas os frutos do Espírito são imensos, são vários, inúmeros. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. O que seria, agora o capítulo 15, verso 8 de João, nós lemos, né? Repete, por favor. E agora vai lá para o verso 14 e verso 15, do mesmo capítulo 15 de João, 15 e 8. Vamos repetir. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verso 14. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Verso 15. Paz seja contigo. Hein? João 15. É João 15 e 14. João 15. João Evangelho. Ninguém tem maior do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o verso 8, né? O 8 já leu. Não, já foi lido. Verso 14, você está lendo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vocês vão ser meus discípulos, meus amigos, se fizer o que eu mando. Nós estamos fazendo o que Jesus mandou. Se você for analisar a sua vida sozinho, entre você e Deus, qual é a conclusão que você vai chegar em relação a você e Deus? Você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça? Ou você está fazendo o que você acha que deve fazer? Ou aquilo que você elegeu como melhor para a sua vida? Nem sempre o melhor aos nossos olhos é aquilo que Deus quer que seja para nós. Nós precisamos entender, compreender o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de nós. E eu preciso, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, estar disposto a obedecê-lo. Meus irmãos, me desculpem, a maioria de nós não estamos. Mas nós podemos estar. Porque nós estamos aqui. É um bom sinal. Isso já é alguma coisa importante, que nós queremos melhorar a nossa vida. Por isso nós viemos aqui nesta manhã para estudar a palavra de Deus. O que seria a obediência a Jesus? Alguém definiu essa questão da obediência da seguinte maneira: a obediência a Jesus significa colocar a vontade de Deus acima da própria vontade. Obediência a Deus é colocar a vontade dele acima da minha vontade. Jesus não fez isto? Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça a tua vontade. Nós estamos dispostos a isto. Eu quero esse trabalho, mas Deus não quer esse trabalho para você, e você insiste com ele. Um trabalho que sacrifica o seu tempo de adorar a Deus. E depois vamos dizer que somos seguidores de Jesus. Meus irmãos, isso é mentira. Eu não gosto de ficar repetindo. Mas eu sei que tem pessoas aqui que nunca escutaram o que eu vou dizer. Eu cheguei aqui como qualquer um de vocês, buscando trabalho. Mas o meu trabalho que eu procurei foi depois que eu procurei igreja. Eu primeiro procurei igreja, depois fui procurar trabalho. E quando eu achei o trabalho, eu disse para o patrão: só posso trabalhar aqui, eram 7 noites, depois do culto, porque eu sou pastor, eu tenho que pregar. Se não se vir assim, eu não vou continuar. Não posso pegar o seu trabalho. E eu precisava, despesa aqui, despesa no Brasil. Eu tinha dupla despesa. E o patrão disse: pastor, faça o seu culto e depois você vem trabalhar.
Nós precisamos ter definições do que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que decidir o que é que nós queremos. E eu quero que a vontade de Deus, primeira, seja feita na minha vida. Que você possa fazer isso também. Deus primeiro. Neste particular, podemos tomar o próprio Jesus como exemplo. Lucas capítulo 22, versos 41 e 42. Neide vai estar lendo este texto. Lucas capítulo 22, versos 41 e 42. E apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Amém. Jesus foi inteiramente... Você pode dizer assim, mas isso é Jesus. Não, meus irmãos. Jesus disse, eu dei exemplo para vocês. Você quer ser meu discípulo? Siga o meu exemplo. Não há como ser discípulo de Jesus e não seguir o exemplo que ele deixou. Normalmente nós vamos romper com a pessoa essa ideia de sermos discípulos de Jesus. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo também podemos tomar como exemplo na questão da obediência. Atos capítulo 20, 22 e 24. Pastor Delcimar vai estar lendo este texto. Atos capítulo 20, 22, 23 e 24. Atos 20, 22 a 24. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo me revela que lá na frente está me esperando cadeias e prisões e açoites. Mas eu estou indo, porque esta era a vontade de Deus. Ele não desviou das ameaças que havia na sua frente. E ele conclui dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa. A minha vida, a preciosidade da minha vida, ela está na relação em que eu cumpra o meu ministério. Você pode não ser um pastor, mas você tem um chamado para fazer alguma coisa. Isto é o seu chamado, é a coisa mais importante na sua vida. E nós precisamos pensar nisso. A sua vida só tem valor se você está fazendo a vontade de Deus. Se você não está fazendo a vontade de Deus, não tem nenhum valor a sua vida. É assim, é dessa maneira. O apóstolo Paulo, então ele diz, obedecer a Deus é substituir a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a substituir a nossa vontade pela vontade de Deus? Você que vai dizer, não é? Você que vai falar. A obediência me leva a entregar todos os meus planos para a vontade de Deus. Salmo 37, verso 5, Maurílio pode estar lendo. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós falamos isso aí direto nas reuniões de aniversário, de promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, mas nós não estamos pensando na profundidade dessa expressão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é entregar a sua vida. E deixar a sua vida sob a direção de Deus. Descansar em suas promessas. A obediência a Deus é caracterizada por uma vida de comprometimento
com Deus. João 8, verso 29. Marden pode estar lendo. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É Jesus. Eu preciso entender isto. Tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Isto é ser discípulo autêntico. O segundo teste é o da motivação. João 6,65. Evangelho. João 6,65. Maria Célia pode estar lendo. João 6,65. E dizia: por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Nós estamos aqui, é algo extraordinário. Deus decidiu que você estaria aqui nesta manhã. Deus te entregou para Jesus. É isso que Jesus quer dizer. Ninguém vem a Jesus se não for pelo Pai. Nós não podemos ir a Jesus por causa de uma troca, de uma barganha que nós vamos fazer. Eu vou estar servindo a Deus porque Ele vai resolver o meu problema. Eu não tenho que seguir a Deus porque Ele vai resolver o meu problema. Eu tenho que seguir a Deus porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não importa o que eu receba dEle ou não receba. Nós cantamos, mas nós temos muita teoria. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. E aí, quando vinha o problema, eu pedi, eu orei para o Senhor, e o Senhor não me deu. Eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, não. Eu vivi minha vida inteira servindo a Deus, e agora entrei num problema, orei para Ele, Ele não respondeu. Isso é falso, não quer saber de Deus, não. Deus é Deus independentemente do que Ele realiza na minha vida e na sua. Não interessa o que. É importante pensarmos nisso nesta manhã. Meus irmãos, a pessoa ao ser chamada segue a Cristo sem outros interesses a não ser fazer a vontade de Deus. O verdadeiro seguidor não abandona a Cristo mesmo em meio às perseguições. Vocês sabem o que está acontecendo no mundo, né? Lá na África matando muita crente. Lá na China, prendendo pastores. Eu sei de uma história, li, claro que eu não vivi, mas na época que o comunismo agia severamente, prenderam uma família e ameaçaram de matar os filhos. O pai ficou tentado a negar Jesus. E o filho diz: pai, não negue a Jesus. Se o senhor negar a Jesus, nós vamos ficar em decepção. Não importa, continue com Jesus. E a criança e o rapaz, o filho, sujeito a ser morto. Nós estamos dispostos a isto. Mas isso não pode acontecer. Pode acontecer e tudo indica que vai acontecer. Porque a igreja passará por uma perseguição muito grande. Muita gente pensa que a igreja não vai viver aquele tempo de aflição, vai ser retirada antes. Outros dizem que não, que vai ficar. Eu não sei, porque eu só sei dizer uma coisa para vocês: se ficar ou não ficar, estando com Jesus, é o que interessa. Se for antes ou se for depois do arrebatamento, a igreja for não passar pela aflição, isso não importa. Nós precisamos estar preparados para dar respostas positivas do nosso comprometimento com o Senhor nosso Deus. Não é porque quantos irmãos, eu estou participando, vendo algumas coisas na África, os irmãos cantando e não tendo nada que comer. Louvando a Deus, numa alegria, vocês não imaginam. Louvando a Jesus, e não tendo nada que comer. Nada mesmo. Mas estão louvando a Deus. Nós temos tanta abundância e nós somos tão ingratos. Nós precisamos refazer nossa maneira de pensar em relação a Deus e a Cristo.
vocês precisam fazer o que eu estou fazendo com vocês. Siga o meu exemplo. O terceiro teste é o teste do comportamento. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Karen, leia para nós, por favor. João, primeira carta, 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, que está em Jesus, deve andar como ele andou. Aqui cabe uma pergunta, e eu gostaria que você pensasse nesta pergunta e começasse a pesquisar na palavra de Deus para responder essa pergunta. Como pensamos que Jesus foi e andou? Qual é o nosso entendimento a respeito da pessoa de Jesus? Nós pensamos que Jesus apenas morreu na cruz do Calvário, mas ele viveu como pessoa entre as pessoas. E ele não se corrompeu. E ele manteve a sua vida dando testemunho do Senhor. 1 João, já que você está aí, Kari, leia lá o capítulo 4, dos versos 15 ao 19. João, primeira carta, 4, 15 a 19. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Amém. No amor não há temor. Amém. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Amém. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amém. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós estamos... Esse é o discípulo verdadeiro ama a Cristo, ama a igreja, ama os irmãos, está disposto a se deixar gastar. Isto é um seguidor de Jesus. Nós precisamos pensar nisso. 1 Pedro 2, 21. Evandro, leia para nós, 1 Pedro 2, 21. Evandro. Dois, 21, 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus deixou o exemplo para a gente seguir as suas pisadas. Quando ele passou, ele foi marcando a terra que ele passou. Com que Jesus marcou a sua passagem? Com atitudes completamente diferentes do normal da vida. Lá, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse, não é assim. É diferente. Você não tem que fazer vingança. Você não tem que retribuir na altura. Você tem que retribuir com amor as agressões que você sofre. Isto é evangelho. Isto é ensino de Jesus, só a marca que o Senhor deixou para nós. Isto é fundamental para as nossas vidas. Efésios 4, 32. Laura, leia para nós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Leia de novo, Laura. Antes sede um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes sejais uns para com os outros benignos, perdoando as ofensas que a gente recebe. Nós precisamos pensar nisto.
O discípulo de Jesus é aquele que perdoa. Quantas vezes? Na lei dizia 7 vezes. Jesus diz, não é 7 vezes. Quanto? Meu Deus, isso no dia. Hein? Isso no dia, né? Não é na vida, não, né? É no dia. Então não tem fim o perdão. Perdoar, perdoar, perdoar. Sem questionamento. O teste do amor, 1 João 2, o verso 7 e 9. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 7 e 8. Vamos repetir isso aqui, porque esse outro teste vai falar exatamente sobre isso aí. O nosso comportamento é de amor, a nossa atitude tem que ser de amor. 1 João 2, 7 e 8. Pastor, leia para nós de novo. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Meus irmãos, há um comentário a respeito deste texto. Ele diz o seguinte: o mandamento do amor é tanto antigo como novo. Como entender isto? Segundo as pessoas que entendem a língua grega que foi escrito esse texto, dizem que se usava o termo novo com o sentido de qualidade ou modelo. Por exemplo, você pode comprar um carro novo, 0 quilômetro, mas seu modelo é antigo. O mandamento do amor não é novo em termos de tempo. Deus já havia ordenado o amor desde a lei do Antigo Testamento, conforme Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Levíticos 19, 18. A ordem de amar uns aos outros é repetida pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Entre os textos podemos citar João 13, 34. O pastor Sábio vai estar lendo para nós. João 13, 34. Depois vai para João 15, 9. Eu vou repetindo. Primeiro João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Verso 12. João 13, 12. No mesmo capítulo. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque Amém. Quem ama aos outros cumpriu a lei. O mandamento do amor é novo em sua proeminência, pois foi colocado como excelente. O amor é a raiz de todo ato de bondade. Qualquer atitude de bondade, ela tem procedência no amor e generosidade. Deus é amor. E que quem é seguidor de Jesus ama. O amor é o maior mandamento da lei de Deus. Então nós precisamos entender isto. Nós
temos demonstrado amor? Se isto é fato, nós somos verdadeiros seguidores de Jesus. Se não temos essas atitudes de amor, nós não somos verdadeiros quando dizemos que somos seguidores do Senhor. Meus irmãos, isto é fundamental. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, vivendo entre nós, é o nosso modelo de amor. João 13:34, Efésios 5:2, Gálatas 5:2:20 e assim por diante. Nesses últimos dias tem acontecido um aumento de muitas falsas doutrinas e comportamentos que têm invadido a igreja. E nós precisamos aprender com os bereanos. Atos 17:10-11. Esses bereanos eram os habitantes de Bereia, que é a antiga Grécia, na antiga Grécia. Atos 17:10-11. Pastor Nilson pode estar lendo em Atos 17:10-11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Devemos ser como eles. Você escutou uma mensagem aí, e na internet está uma coisa terrível, tantas coisas grosseiras, tantas coisas heréticas, e muitos crentes parando para escutar, para se alimentar dessas porcarias da internet. Mas que nós sejamos como os bereanos. Ao escutar uma mensagem que você nunca ouviu, vai para a Escritura, vê se esta palavra que você ouviu tem base na Escritura. Se não tem, rejeita. Simples assim. Então, nós precisamos fazer essas distinções. Meus irmãos, esses irmãos foram citados também em Atos 17, Atos 20. 20 também fala sobre eles. Foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Nós precisamos passar no teste da palavra se queremos ser considerados como verdadeiros seguidores de Jesus. Amém? O que nós precisamos fazer em relação à palavra de Deus? Ela vai ser para nós. A gente, quando vai receber membro aqui na igreja, na pública profissão de fé, nós falamos para os irmãos se ele acredita, se ele aceita a palavra de Deus como a sua única regra de fé e de prática. Não está aqui fora. Ainda que seja uma pessoa famosa, não está aqui fora. Nós só aceitamos o que está escrito na palavra de Deus. Este é um teste se nós somos de fato autênticos ou não seguidor de Jesus.